Boa noite, minha gente querida. Bom dia para quem ouve de dia. Boa tarde para quem ouve à tarde. Que todo dia seja e toda noite sejam alegres, felizes. E é por isso que já começamos no livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias, que diz assim: reserve sempre um tempo para celebrar. Felicidade também é valorizar o que se tem. A felicidade é desenvolver em nós a capacidade de sermos gratos pelo que está bom. Felicidade é uma coisa muito mais simples do que as pessoas colocam, porque as pessoas ficam muito insatisfeitas querendo sempre mais. E quando você já é grato pelo que tem, você já tem uma sensação de felicidade. Felicidade completa, felicidade plena, a gente não vai ter nesse mundo, porque precisa de muito mais evolução para se chegar a ela, né? É um estado de êxtase, de completude espiritual, de plenitude do espírito. Não está nas matérias, não está em nada material. É um estado muito mais psíquico, espiritual, acho que seria essa a palavra. Então vamos para o livro dos Espíritos, e aqui a gente vai falar falando ainda sobre emancipação da alma, a gente entra num novo item que fala sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes. Letargia, diz no dicionário, que é a perda temporária ou completa de sensibilidade e do movimento por causa fisiológica, ainda não identificada, levando o indivíduo a um estado mórbido, em que as funções vitais estão atenuadas de tal forma que parece estarem suspensas, dando ao corpo a aparência de morte. É um estado de profunda e prolongada inconsciência, semelhante ao sono profundo. E a pergunta de Kardec é: os letárgicos e os catalépticos em geral veem e ouvem o que em redor se diz e faz, sem que possam exprimir o que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que eles têm essas percepções? E o espírito de verdade responde: não, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si mesmo, mas não pode se comunicar. E Kardec ainda pergunta por quê? E ele responde: porque a isso se opõe o estado do corpo, e esse estado especial dos órgãos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Quer dizer, são doenças do corpo que não impedem o espírito de apreender o ambiente, o que se diz, o que se faz, mas o corpo não dá condições do espírito se manifestar. O corpo impede a manifestação do espírito encarnado naturalmente.
isso. E aí eu lembro assim que existem cegos que sonham, que estão vendo. Quer dizer, o espírito enxerga, o corpo é que não permite que ele enxergue, porque os olhos têm uma deficiência. Mas é possível entender que ele tem que o espírito não tem essa deficiência. É isso. Vamos então para o livro A Gênese. E a gente vai falar agora sobre a escala dos seres orgânicos. Entre o reino vegetal e o reino animal, não há uma delimitação nitidamente marcada. Na zona cinzenta dos dois reinos estão os zoófitos, ou animais-plantas, cujo nome indica que eles participam de um e de outro e serve de traço de união. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, se nutrem, respiram, se reproduzem e morrem. Como aqueles elas precisam de luz, de calor e de água. Estiolam-se e morrem desde que lhes faltam esses elementos. A absorção de um ar viciado e de substâncias deletérias as envenena. Oferecem como caráter distintivo mais acentuado se conservarem presas ao solo e tirarem dele a nutrição sem se deslocarem. O zoófito tem a aparência exterior da planta. Como planta, mantém-se preso ao solo. Como animal, a vida nele se acha mais acentuada. Ele tira do meio ambiente a sua alimentação. Um degrau acima, o animal é livre e procura o alimento. Em primeiro lugar, vêm as inúmeras variedades de pólipos, de corpos gelatinosos, sem órgãos bem definidos, só diferindo das plantas pela faculdade de locomoção. Seguem-se na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto, os helmintos, ou vermes intestinais. Os moluscos, animais carnudos sem ossos, alguns deles nus, como as lesmas, os polvos, outros providos de conchas, como o caracol, a ostra, os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como o caranguejo, a lagosta, os insetos aos quais a vida assume prodigiosa atividade e se manifesta o instinto engenhoso, como a formiga, abelha, aranha. Alguns se metamorfoseiam, como a lagarta que se transforma em elegante borboleta. Depois vem a ordem dos vertebrados, animais de esqueleto ósseo, ordem que abrange os peixes, os répteis, os pássaros, e seguem-se por fim os mamíferos, cuja organização é a mais completa. Se considerar apenas os dois pontos extremos da cadeia, nenhuma analogia aparente haverá, mas se passar de um anel ao outro, sem solução de continuidade, chega-se sem transição brusca da planta aos animais vertebrados. Compreende-se, então, a possibilidade de que os animais de organização complexa não sejam mais do que uma transformação, ou, se quiser, um desenvolvimento gradual, a princípio insensível, da espécie imediatamente inferior e, assim sucessivamente, até o ser primitivo elementar. Entre a glande e o carvalho é grande a diferença. Entretanto, se acompanharmos passo a passo o desenvolvimento da glande, chegaremos ao carvalho e já não nos admiraremos que este proceda de tão pequena semente. Ora, se a glande encerra em latência os elementos próprios à formação de uma árvore gigantesca, por que não se daria o mesmo do ácaro ao elefante? De acordo com o que fica dito, percebe-se que não existe geração espontânea
a não ser para os seres orgânicos elementares, que a gente disse que não existe. Que a ciência atualmente já provou que não existe geração espontânea. Na época de Kardec ainda se acreditava nisso. Continuando, as espécies superiores seriam produto das transformações sucessivas desses mesmos seres realizadas à proporção que as condições atmosféricas se lhes foram tornando propícias. Cada espécie adquirindo a faculdade de se reproduzir, os cruzamentos acarretaram inúmeras variedades. E assim temos a teoria da evolução das espécies, né? E essa escala de seres orgânicos, que pode até ter mudado alguma coisa, não tenho certeza, não olhei nos estudos atuais, mas é bem lógica, é bem lógica. E assim, a gente ainda vai chegar no espírito. Vamos esperar. E por enquanto a gente fica por aqui e vamos para a nossa provinha de hoje, que é da autoria de Aurílio Braga, psicografada por Chico Xavier, está no livro Orvalho de Luz, chama-se Notas da Estrada. Não duvides do futuro, alma triste e fatigada, todo dia o sol espanca as trevas da madrugada.